Olha, e a vitamina D, ela é um nutriente importante na vida de todas as pessoas, mas para as mulheres exerce um papel fundamental, tanto na infância quanto na adolescência, na gestação, na menopausa, porque previne doenças e complicações de saúde, por exemplo. A partir de agora, nós vamos conversar com o ginecologista e obstetra, doutor Odair Albano, que vai esclarecer aí algumas dúvidas para a gente sobre esse tema. Boa noite, doutor Odair. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza aí de atender nosso convite. Boa noite, Eli Lopes. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. Vamos explicar aqui, principalmente para as nossas telespectadoras, quais são os benefícios da vitamina D para a mulher. Então, nós temos que começar lembrando, né, o que é vitamina D. Vitamina D é um nutriente. Ele está presente em vários alimentos, está presente na natureza, pode ser produzido pela pele, isso é um dado muito importante. Mas a vitamina D ela tem propriedades de dois tipos. As tradicionais conhecidas, que estão relacionadas aos ossos e aos músculos. Esse é um dado muito importante. E da década de 90 para cá, se descobriu uma série de outras propriedades. Por isso, Eli, que muita gente hoje conhece a vitamina D como um nutriente, tá? E um pró ou um pré-hormônio, ou seja, ele tem atividades em vários setores. Na matriz óssea, na estrutura óssea, a gente vai formando aquela consistência do osso, né? Ossos fracos ficam frágeis e suscetíveis a fraturas. Então, na infância, olha que dado importante, é fundamental que haja suplementação de vitamina D se necessário e exposição ao sol, exatamente para que a criança e o adolescente formem ossos muito fortes para a idade adulta. Mas eu falei também do músculo, e o músculo funciona da mesma maneira. A musculatura da gente tem características genéticas, tem um desenvolvimento durante a infância e a adolescência. Todo mundo já ouviu falar de memória muscular, né? Os músculos do adulto, eles são, na verdade, a soma de uma série de ganhos que você tem pela vida. Então, olha que interessante, a gente já destacou dois aspectos, saúde óssea e muscular e uma saúde sistêmica. Nós sabemos hoje que a vitamina D tem uma ação imunomoduladora. Agora, na época da Covid, a gente ouviu muito falar isso. Ou seja, ela melhora a defesa orgânica. Ela tem uma ação sistêmica grande no pâncreas, por exemplo, e lá na placenta, hein? Aquelas mulheres que estão grávidas, é importante ela saber isso. É fundamental que você tenha bons níveis de vitamina D. Em relação à mulher e à saúde óssea e à saúde muscular e os outros elementos que eu falei. Na saúde muscular, nós sabemos que a mulher perde muito músculo durante a vida, muitas vezes pela vida sedentária, né, falta de atividade física. Fica uma recomendação. É fundamental que você tenha bons níveis de vitamina D e faça exercícios, de um modo geral, aqueles exercícios de força, de resistência, seja na perna, seja no braço. E nos ossos? A gente vai perdendo osso e ganhando osso pela vida. Quem é que faz exatamente isso? A vitamina D é fundamental para absorver o cálcio. Todos nós sabemos que o cálcio é fundamental para a consistência óssea. Então, olha, Eli, a gente já deu grandes motivos para a mulher manter bons níveis de vitamina D. Verdade. Olha, e a gente sabe que o sol, ele é ótimo para a gente melhorar os nossos níveis de vitamina D. Mas são necessários quantos minutos, quanto tempo de exposição, doutor Odair, para que a gente tenha, assim, uma carga de vitamina D, uma reposição? Então, todos nós ouvimos lá atrás, né, que quando éramos pequenos, de que é muito importante tomar um pouco de sol, mas não pode tomar muito. A gente aprendeu isso durante a vida. O que a gente sabe sobre isso? Que a exposição solar na pele faz com que a pele produza uma substância que é a vitamina D. Então, a exposição ao sol de uma maneira cautelosa, 15 minutos todos os dias, naturalmente sem filtro solar para você ter ação, não é para ficar 2 horas, né, Eli? Lá tomando aquele sol forte. 15 Tem os horários minutos, né? também, né? Exatamente, 15 minutos para fazer estimulação, né? É muito comum quando você vai em casas de apoio
onde tem idosos, você vê um idoso ali tomando um solzinho, né, pela manhã, durante 15 minutos. Isso é muito bom para produzir. Ah, mas eu posso comer vitamina D? Não, a vitamina D ela tem uma quantidade pequena. Quando você come um ovo, você tem 40 unidades. Se você comer sardinha, 100 unidades. Nós precisamos pelo menos 2.000 unidades por dia. E você só vai conseguir isso se você, além da alimentação, tiver a exposição ao sol ou tomar os suplementos de vitamina D. Todo mundo que tem a minha faixa de idade vai lembrar que nos tempos áureos a gente falava assim: ah, mas o óleo de fígado de bacalhau, Eli, você já escutou essa história, né? Que o óleo de fígado de bacalhau é uma história antiga, né? O óleo de fígado de bacalhau foi lançado no mundo em 1876 em Nova York, a chamada emulsão Scott, né? Ela Eita! realmente tem muito. É antigo isso. Ela tem muita vitamina D, porque os animais que ficam em águas profundas, muito frias, como o bacalhau, como cação, como atum, Salmão? esses salmão, eles têm bastante vitamina D, só que a gente não tem o acesso diário a quantidades elevadas desse alimento. Por isso que a suplementação de vitamina D cresceu muito nos últimos 30 anos. Ou seja, as pessoas tomando comprimidos, tomando cápsulas. Você sabe que hoje tem até aqueles filmezinhos, né? Pequenininho que você põe na língua de vitamina D, quer dizer, a vitamina D também pode ser suplementada em quantidades que têm que ser determinadas. De um modo geral, entre 1.000 e 2.000 unidades é considerado suplemento. Vamos explicar o que é isso? Quando você entra na drogaria, você tem aqueles produtos que estão na frente e tem aqueles produtos que estão atrás do balcão. Você sabe qual é a diferença, Eli? Não. O que o que está na frente do balcão é considerado de venda livre. Quando você pega a caixinha, não tem aquela tarja preta, azul, Sim, sim, vermelha, nem verdade. pinta, porque aquilo ali é um suplemento alimentar, ok? Sendo suplemento alimentar, a quantidade que está ali é considerado alimento, não é considerado remédio. Então, se você for lá e pegar uma caixinha de 1.000 unidades ou 2.000 unidades, é como se você estivesse levando um solzinho para casa. Vamos falar dessa maneira que é fácil de entender. É a quantidade mínima que você precisaria, né? Agora, se você falar, não, mas eu quero uma vitamina D alta, 5.000, 10.000, 20.000, aí você tem que ir atrás do balcão e tem que levar a receita do médico. Doutor Adair, nós aqui no Piauí vivemos em um estado que nós temos sol praticamente o ano inteiro. Então, supostamente, a nossa carga de vitamina D deveria ser bem satisfatória, né? Deveria ser alta por conta da nossa insolação, do que a gente tem de sol durante o ano inteiro. Só que quando a gente vai fazer aquele check-up, que pede lá para verificar a vitamina D, sempre está abaixo um pouquinho, sempre tem uma carência. Aquele sol que a gente pega correndo aí no dia a dia não serve, não é suficiente? Bom, então vamos lá. Quando você faz o exame de sangue, né, tá escrito assim 25OH. É assim que você mede a vitamina D. É a vitamina D que está na circulação. Se considera que uma pessoa normal teria que ter mais de 20 nanograma por ml. Quer dizer, o resultado tem que ser mais de 20. Mas se ela for uma pessoa de risco, quem seria de risco? Obesos, pessoas que tiveram fratura, pessoas que têm osteoporose, gestantes, é um problema sério, idosos, diabéticos. Então, tem muita gente que entra no grupo de risco. E aí, você tem que ter mais de 30, né, no resultado, nanograma por ml. Quer dizer, então você tem que ter uma concentração maior. Qual é o problema que a gente enfrenta? O sol que a gente toma é pouco. Ou a gente está de roupa, ou a gente passa fio. Olha, caiu a nossa entrevista e o nosso sinal com o doutor Adair. Vamos aguardar aí, ver se a gente retorna a nossa conversa com ele. Mas tá voltando aí, tá voltando, a gente já vai continuar aí a nossa conversa com o doutor Adair. O senhor me ouve, doutor Adair? Estou ouvindo o Pronto, tempo todo. continuemos. Então vamos repetir lá. Quando você toma muito sol, você queima a pele, você prejudica a pele, então você deve usar o filtro solar. Porque é a única maneira, nós sabemos hoje que o filtro solar chega a ter proteção de 99% quando você usa um filtro solar de boa qualidade. Então, mas só voltando lá.
Então, as pessoas têm, num primeiro momento, que ter uma exposição em torno de 15 minutos diário para produzir aquela vitamina D. Não adianta ficar 2 horas, porque você vai ter mais prejuízo do que vantagem. Muito bem. É importante que, se você não tem essa exposição, você faça suplementação em comprimidos, cápsulas ou em filmes, que é aquela película que você põe na língua e derrete. Então, essa seria uma maneira de suplementar. Como eu falei anteriormente, até 2.000 unidades é de venda livre. A gente não pode simplesmente também chegar lá na farmácia e pedir uma suplementação de vitamina D sem saber se está alto, se está baixo, como é que está a nossa situação. Primeiro a gente tem que fazer um check-up, né, doutor Daí, para ver como é que estão os níveis. Sim, você sempre deve fazer o atendimento completo, em que você possa fazer o diagnóstico em cima da história clínica, do exame clínico e, naturalmente, dos testes laboratoriais. Agora, existem situações que têm que ser separadas. Se você for se propor a tomar uma quantidade alta de vitamina D, por exemplo, eu quero tomar 10.000 por dia, você deve fazer exame para saber se há esta necessidade. Quando você toma quantidades menores, de 2.000 unidades, elas têm tarja de suplemento alimentar. É como se você estivesse trocando o sol do dia a dia pela vitamina, mas isso só até 2.000 unidades. Por isso que eles são de venda livre. Agora, a recomendação de fazer o exame, naturalmente, dentro das possibilidades, tudo bem. Você falou de ter muita gente que não toma sol e tem níveis baixos, né? Vou te dar um número impressionante. No mundo, não é só no Brasil, a gente acredita que entre 40% e 60%, vamos falar uma média aí, metade, 50% das pessoas têm hipovitaminose, por vários motivos, né? Mas tem hipovitaminose. Quando você vai em lugares mais frios, esses números sobem. Quando você vai aumentando a faixa etária, por exemplo, uma pessoa de 70 anos que já não pode sair de casa, que tem uma incapacidade física, esse número ultrapassa 80. Então, curiosamente, a gente vê, mesmo em estados do norte, do nordeste, em que a exposição solar é alta, altas taxas, na faixa mais ou menos de 40% de hipovitaminose. Então, por isso que é interessante as pessoas estarem atentas ao problema, né? Inclusive as complicações que foram citadas, tanto muscular, quanto óssea, quanto dos outros setores, e olha, uma atenção especial ali para as grávidas. As grávidas têm que manter níveis acima de 30 nanogramas, não só para o desenvolvimento inicial do bebê, tá? Mas também para reduzir complicações. Você sabia que bons níveis de vitamina D reduzem estatisticamente o risco de complicações na gravidez, entre elas o parto prematuro. Quer dizer, Olha, mulheres que têm níveis ideais de vitamina D, acima de 30 nanogramas, têm menos chance de ter parto prematuro. Então, é fundamental que as gestantes estejam atentos a isso. E vou dar um outro detalhe importante que é prático. Gestante, quando for usar, não pode tomar vitamina D em grandes quantidades e semanal. Ela deve tomar sempre doses diárias, exatamente para manter o equilíbrio entre ela e o nenê. Porque às vezes a pessoa fala assim, precisa tomar, vou tomar um monte. Não é bem assim, tá bom? Normalmente as gestantes tomam entre 1.000 e 2.000 unidades. O brasileiro, né, ele tem essa coisa. Faz bem, então vou tomar bastante, não é isso? aí É acaba muita... exagerando e tudo demais Exatamente. pode fazer mal, né, doutor Pode Daí? fazer mal. Em relação à alimentação, quais são os alimentos que a gente deve ter no nosso dia a dia para fazer essa suplementação? Bom, nós consideramos que a alimentação corresponde a 10% da necessidade. Então, se você tiver acesso aos peixes de água profunda e fria, como você falou, né, um salmão selvagem seria bom, o próprio óleo de fígado de bacalhau seria bom, mas no trivial que a gente fala, por exemplo, os ovos, se você pegar um ovo, ele tem 40 unidades, seria uma quantidade enorme de ovos, então você não consegue ter isso. Agora, alguns alimentos, ele acho que quando você foi ao supermercado, você já observou que tem alimentos que está escrito assim, com vitamina D. Você já viu isso, né? Em Sim, leites, em uma sim. série de produtos, aí, iogurtes e tal. Então, ali também tem um pouquinho. Mas eu aconselho a exposição solar, né? Comedida, cautelosa, como a melhor fonte de você receber a vitamina D necessária.
E olha, se você tem um idoso em casa, né, às vezes a pessoa acamada, né, por diversos motivos que não tem exposição solar, faça suplementação, tá? Às vezes não pode nem fazer exame, né, Eli? Às vezes não tem Pois acesso a é. exame, faça suplementação até 2.000 unidades só, até 2.000 unidades. O idoso, por exemplo, que às vezes não engole direito, tem dificuldade, existe a vitamina D em filmezinhos. Você coloca na língua, ele derrete, porque às vezes o idoso não engole direito, tudo também isso é uma outra facilidade que a gente pode ter. O sol, de preferência, é aquele das primeiras horas da manhã e do finzinho da tarde, né? Que já é É, mais tranquilo. ele, mas ele pode ser nos outros períodos, porque o intervalo tem que ser pequeno. Se eu pensar em proteção de radiação, nos extremos, mas se eu pensar na exposição ativa, seria, pode ser em qualquer horário do dia, porque aí você está fazendo o estímulo necessário. Agora, se você pensar em proteção, fala assim, poxa vida, eu não quero me queimar, não quero ter lesão de pele, aí você tem razão, é os extremos e proteção solar. É que pouca gente tem chance de ficar 15 minutos, 20 minutos tomando sol todo dia, né, Verdade. Eli? Com Todo mundo trabalha, todo mundo anda de Só roupa, correndo. né? Anda correndo, não tem esse tempo que seria aquele de ficar paradinho, tomando sol, né, com boa Oh, concentração. maravilha. Eu É o queria nosso sonho de aproveitar, consumo, viu, doutor Daí? eu Quem queria te sabe um falar dia. eu queria só aproveitar a oportunidade para também fazer um alerta, porque o teu programa tem esse objetivo. A gente tem visto mais recentemente muita gente tomar vitamina D de forma abusiva, principalmente frequentadores de academia que querem melhorar a massa muscular, né? Porque ela é importante para o músculo, né? E aí fica um alerta. Peguem prescrição de médico, façam um exame prévio, não fiquem tomando quantidades elevadíssimas de vitamina D. A gente no consultório às vezes pega pacientes que falam, estou tomando 10.000 por dia, mas é uma loucura isso. Quem é que falou para tomar isso? Não, mas vai fazer músculo. Pelo amor de Deus, não façam isso, porque aí você realmente está cometendo um risco à sua saúde. Olha aí, que dicas muito interessantes, viu, doutor Daí, para a gente ficar alerta e também não cometer os excessos. A gente queria agradecer demais sua participação aqui no canal Saúde, com essas sugestões e dicas e esclarecimentos. Uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado, Eli, e todos aqueles que nos assistiram, e até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o doutor Odaí Albano, ele que é ginecologista e obstetra e falou para a gente aí dos benefícios da vitamina D.